Olá, boa noite. Eleições 2024, Rádio Band FM, Jovem Pan FM, Jornal da Manhã TV Plan. O nosso convidado de hoje é o diretor de operações do Grupo Cioff de Comunicação, Leonardo Cioff. Alta Definição, Apoio Cultural, GR Vivari e Plano Funerário São Luís. Olá, Leonardo, boa noite, bem-vindo ao Alta Definição. Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui sendo entrevistado por você nesse programa que nós dois idealizamos, né? Vai ser uma entrevista um tanto quanto interessante. 6 de outubro de 2024, por volta das 10 horas da noite, a gente teve a cena do atual prefeito Paulo Ney em cima de um trio elétrico, mandando a Jovem Pan para aquele lugar. Mandando a Jovem Pan e, consequentemente, a tua equipe para aquele lugar. Qual foi a primeira coisa que te veio na cabeça naquele evento? Essa data foi muito importante para mim, foi uma data muito pensada, porque o projeto nosso de eleições aqui do Grupo Cioff começou em 2023, passou por 2024, fazendo toda a cobertura que a gente fez, com debates, debate mano a mano, entrevistas. E a cereja do bolo é o dia das eleições, né? O dia da apuração para ver quem ganhou. Então, naquele momento, quando acabou, anunciou que ele tinha ganho, já tinha saído um fardo das minhas costas, porque o trabalho estava encerrado, e estava encerrado de maneira, na minha opinião, muito boa. Então, estava, ao mesmo tempo, aliviado, mas muito cansado do trabalho dos últimos meses. E eu já estava em casa, eu lembro, estava já sentando, porque eu gosto, nos dias das eleições que a gente trabalha aqui, pós-eleições, eu gosto sempre de assistir as eleições nacionais, o que aconteceu, né? Eu já estava ligado na Globo News, assistindo a repercussão nacional das eleições, quando chegou para mim no WhatsApp o vídeo, né? No primeiro momento eu fiquei vermelho de raiva, né? Fiquei assim, muito... Assim, uma situação estranha, né? Não é uma normal que aconteceu. Mas eu acho que na nossa vida a gente tem que transformar todas as coisas difíceis em oportunidades, né? A gente não pode só ver o lado ruim das coisas, tem que tentar ver o lado bom. Naquele momento eu engoli o orgulho, porque a vontade de pegar o telefone e sair ligando e mandando mensagem para um monte de gente, eu não fiz. Ao invés disso eu peguei o vídeo e eu mesmo postei nas redes sociais, tanto da Jovem Pan quanto da TV Plan. E deixei o vídeo falar por si próprio, né? E o vídeo teve mais de 1 milhão de views, centenas de comentários, a maioria a nosso favor. E eu acho que é isso, eu tentei reverter a situação, que foi uma situação complicada, a pessoa xingando a minha empresa. Eu costumo dizer que você pode xingar até a minha mãe e meu pai, mas não xinga a empresa, de tanto que eu sou apaixonado pelo Grupo Cioff. Mas mesmo assim, acho que tive uma posição madura nesse momento e deixei o vídeo viralizar. Até hoje, onde eu passo, quando as pessoas perguntam o que eu faço, eu falo que eu trabalho no Grupo Cioff de Comunicação, as pessoas falam desse vídeo. Então, no momento foi um momento de raiva, mas minutos depois eu decidi usar aquilo a nosso favor. As eleições de 2024, como você sempre fala, elas começam em 2023. Né? E começam especialmente com um produto que já existia em nível nacional e que você trouxe para Poços de Caldas em uma versão local, que é o Jornal da Manhã, que passados 2 anos e 6 meses, mais ou menos, é um dos maiores sucessos da história do jornalismo de Poços de Caldas. Como foi a ideia e o projeto do Jornal da Manhã para Poços de Caldas? Rodrigo, geralmente eu tenho umas ideias muito diferentes em momentos muito inusitados. Quando eu tô no banheiro, quando eu tô tomando banho, quando eu tô sozinho assim, vem aquela calmaria e do nada, pum, vem uma ideia. Já era um sonho antigo meu, ter o Jornal da Manhã local, mas parecia que nunca achava as pessoas certas para fazer do jeito que eu gostaria que acontecesse. Num dia normal, numa noite normal, eu falei assim, agora eu vou fazer o programa, eu preciso de fazer o programa, eu quero e agora vai. E, para quem não sabe, o Rodrigo é um dos melhores amigos meus já faz tempo, antes dele trabalhar aqui, a gente sempre conversou muito. Primeiro eu falei, Rodrigo, você topa fazer o programa? E demorou 1 segundo ele para responder sim, ele respondeu sim. Falei assim, agora eu preciso do segundo membro, né? E o Galo tinha acabado de voltar para a empresa, fazia poucos meses que ele tinha
sair da prefeitura e retornar, tá fazendo o programa Tá Ligado. E aí eu perguntei para você se tinha algum problema com ele, né? Fiz a mesma pergunta para ele, ele falou que não. Falei, então vamos. Então foi um projeto, foi uma ideia que eu tinha há muito tempo guardada na minha cabeça, mas que se tornou realidade em menos de 5 minutos. E a gente começou muito pequeno, como eu sempre gosto de fazer os projetos aqui no grupo. A gente começa tranquilo, pequenininho, e vai planejando o desenvolvimento do produto. Então, o Jornal da Manhã a gente começou só na rádio, depois de alguns meses a gente comprou um iPhone para fazer a transmissão pelo Instagram, e aí eu tive a ideia de seguir as tendências das grandes emissoras e reformar o estúdio e começar a fazer os cortes, né? E na minha visão, quando a gente fez o corte, foi mais uma revolução dentro do programa, que o programa deixa de ser só na rádio e passa a ser on demand também, porque tem no YouTube também o programa. E muita gente vê depois, fora do horário, e os cortes viralizam, né? Hoje muita gente não tem tempo, às vezes, de ver 1h30 de programa, mas vê 1 minuto e meio dos principais momentos, O né? programa ele começa em maio de 2023, em janeiro de 2024 há essa reforma e começa-se a transmissão praticamente multiplataforma. Mas antes disso, você já sentia ali que o programa... Peraí, isso aqui tá dando certo. Antes mesmo você já conseguiu sentir isso, né? Na verdade, a gente começa a sentir, não são nem nos elogios, são nas críticas. Quando as pessoas começam a criticar é porque tá ouvindo. E se tá ouvindo é porque tá dando audiência. E o programa, aquele Rodrigo Costa, ele é muito polêmico, não sei o quê. Falava assim, então vocês estão reclamando é porque tá dando certo, que a ideia é ele ser polêmico mesmo. E muita gente começou a pedir para vir ao programa ser entrevistado, então eu falei assim, e o programa comercialmente também começou a ter patrocinadores, eu falei, eu acho que é um caminho sem volta mesmo. E aí o programa foi só evoluindo cada vez mais, e em 2024, acho que foi a consagração final, né? 2023 foi a preparação de um cenário que a gente queria. Em 2024, com toda a humildade, a gente deu um show nas eleições, né? E trouxe todos os candidatos, diversas plataformas, tanto na Band, quanto na TV Plan, quanto na Jovem Pan. Mas o Jornal da Manhã sempre veio puxando as demais emissoras. Então o primeiro programa com cortes diários, inclusive, em Poços de Caldas, né? Praticamente em tempo real, né? Se for vendo que o programa acaba 8h30, 10 horas já está sendo postados, então assim... E aí o legal do Jornal da Manhã que é um programa assim, quando se espera que a coisa vai parar de acontecer, nós criamos outras coisas diferentes, né? A gente falava que quando fosse acabar as eleições em 2024, 2025 ia ser um ano muito tranquilo, né? E não foi, né? Aí inventou o giro de reclamações, começou a falar dos buracos, do mato. O ano passado foi um ano bastante movimentado no executivo também, e o programa não estagnou, ele cresceu de novo, né? Então o programa está em constante mutação, a gente gosta de ouvir o que a população tem a dizer, e vai continuar sendo um programa polêmico, com as suas opiniões, com opiniões do Galo, com opiniões da nossa editorial nosso, e que tem um programa que tem a vida longa, que é um programa que eu tenho bastante carinho. Ao longo dos anos, em coberturas políticas do Grupo CIOF, a TV Plan completa 20 anos, as rádios já tinham muito mais tempo, mas sempre estiveram muito presentes durante os processos. Você começa muito cedo na empresa, né? E consegue observar também as mudanças eleitorais que acontecem e aconteceram ao longo desse tempo. Como é que você faz a leitura da eleição de 2024 no nível de comunicação? Igual você está dizendo, a primeira eleição minha que eu me recordo tinha 8 anos. Eu estava no carro do Afonso Celso, nosso saudoso Afonso Celso, rodando todos os pontos eleitorais. Então, e fui passando todas as eleições mesmo... Havia apuração paralela, né? Eu lembro nessa época até do meu também saudoso vô Riachim, fazia a eleição junto com meu pai e com meu tio, na papeleta, na sala ao lado ali. Então, é uma coisa que nasceu de mim, eleições, né? E aí, paralela após, eu lembro da eleição do Celso Pitta, eu fui acompanhando tudo, eu amo política. Então, a eleição aqui de 2024 foi uma eleição complicada, né? Vamos dizer assim, o cenário, né? Porque, primeiro,
o ex-prefeito demorou para anunciar seu sucessor, teve aquela questão de briga interna para ver quem seria, se não seria, quem seria o vice saiu, depois o vice, que no caso do Marcelo Heitor, decidiu ser candidato, e teve o Heloísio, o ex-prefeito Heloísio, que mais uma vez veio representar a esquerda, e o Ulisses, que conseguiu ser deputado federal por alguns meses, e depois chegou na eleição na frente, nas pesquisas, mas depois foi derretendo, né? Para mim ficou muito evidente o quanto a máquina é forte, né? O quanto a máquina pública é forte. E quanto começar a campanha antes, também pode ser prejudicial ao candidato, porque o Ulisses começou a campanha dele a partir do momento que ele se torna deputado, se não me engano foi em março. Então ele vira vidraça, né? Todo mundo surge notícias dele, que ele está trazendo emenda, mas paralelo a isso, os opositores começam também a falar mal, né? A administração, a época, que era a administração do Sérgio, durante o processo eleitoral, eles fizeram várias críticas, principalmente ao Grupo Cioff, em relação à figura do Ulisses. Eles nunca pouparam a empresa dessa aproximação. Como é que você lidou e como... Qual seria a sua resposta? Porque você nunca respondeu isso, né? A verdade é que as pessoas criticam sem saber o motivo das coisas, né? A gente passou 8 anos ao lado distante da administração do prefeito Sérgio, não tivemos abertura, não tivemos parceria, e não foi por falta de tentativa, você sabe muito bem do que eu estou dizendo, muita tentativa de estar junto, porque a prefeitura teve um momento que estava pleno, né? Estava investindo bastante, e a gente queria fazer parte desse investimento dentro da lei, né? Queria estar junto, né? E sempre foi prometido e nunca foi cumprido. Então, obviamente, que independente de quem fosse o candidato, não havia interesse da empresa que o indicado do Sérgio ganhasse. E não estou falando de pessoa, eu adoro o Paulo Ney. O Paulo Ney sempre me tratou muito bem, sempre tratou muito bem minha família. O problema é que as pessoas não sabem levar as coisas para o lado profissional. E eu, como gestor da empresa, meu papel é ver o lado da empresa, não é ver o lado pessoal das coisas. Então, para a empresa, uma continuidade do prefeito Sérgio não era interessante, porque na nossa cabeça seriam mais 4 anos afastados, entendeu? Então, olha apenas o lado para a empresa. Só que, enquanto as pessoas achavam que o Ulisses, na época, a gente estava apoiando o Ulisses, você pode chamar o Heloísio aqui, você pode chamar o Marcelo Heitor aqui, a gente estava junto com eles também, deu espaço para todo mundo do mesmo jeito, igual deu para Paulo Ney também. Foi muito igual os espaços, não foi? Era o espaço, o tempo cronometrado, as perguntas eram tudo parecidas. Então, assim, às vezes as pessoas acham que eu estava do lado do Ulisses, a gente estava, nós estávamos, mas não, nós estávamos torcendo também por Marcelo Heitor, pelo Heloísio. Na verdade, a gente só não queria que o Paulo Ney ganhasse, mas não na figura dele pessoal, mas sim como representante do grupo do prefeito Sérgio, porque havia um medo que a gente continuasse de fora, né? Apenas isso, nada pessoal. As pessoas levam as coisas para o lado pessoal. Eu sou profissional, eu não trabalho com emoção, eu tento trabalhar o mais possível da razão, né? Em alguns países é muito comum a gente ver, por exemplo, veículos de comunicação se posicionarem a respeito. Nos Estados Unidos é muito comum. Nos Estados Unidos, né? The New York Times anuncia, estamos apoiando um candidato X. A Fox News apoia sempre o candidato republicano, normal, né? Mas aqui tem essa questão, né? E tá tudo certo. Eu entendo também, mas esse pré-campanha pode dizer que a gente deu mais espaço para os demais candidatos, mas a partir do momento que começou o debate eleitoral, em agosto, né, foi em agosto que começou o período eleitoral, todo mundo teve o mesmo tratamento, os mesmos programas, os mesmos horários, tudo realizado por sorteio, então acredito que haja uma reclamação injusta, né, então... O tratamento igualitário, ele foi dado durante o período eleitoral, como determina a lei, inclusive. Sim. Então é isso que fica... Vocês davam mais espaço para Vocês sofreram bastante isso também quando o Heloísio foi prefeito, né? Na verdade, as pessoas não aceitam que a gente... Às vezes a pessoa acena para você e ninguém estava acenando. Então você tem que tomar um lado, às vezes. O Heloísio, a gente, por ser um grupo de comunicação, mas meu pai e meu tio nunca foram muito
entrar na política, no cerne, né? E quando a nossa família decidiu apoiar o Heloísio, e pegou um candidato que tinha 1% e fez ele ganhar com mais de 40%, muita gente achou que a gente era petista. Mas mais uma vez, nós somos profissionais, nosso trabalho é fazer marketing, fazer divulgação, fazer campanha. Então, assim, as pessoas não sabem separar as coisas, na minha opinião. Passada a eleição de 2024, entra 2025, e o Jornal da Manhã, principalmente, ele continua numa crescente. Na sua visão, qual é o segredo do Jornal da Manhã? Dedicação. Acho que a palavra é essa, dedicação. Você está sempre apurando novos fatos, eu estou sempre apurando novos fatos, nós estamos sempre checando as fontes, o Galo também. O Galo um pouco mais neutro, um pouco mais o âncora do programa, mas também está sempre trazendo algumas coisas para a gente. E eu acho que a questão é fazer tudo com muito amor, né? Eu tenho certeza, eu sou apaixonado pelo Jornal da Manhã, eu tenho certeza que você já veio fazer o programa doente, vem fazer o programa com febre, não perde o programa. E eu ouço o programa todo dia, porque você sabe que eu ouço mesmo, que a gente fica mandando mensagem para você, Rodrigo, segura, Rodrigo, vai. Por quê? Porque eu amo o programa, eu sei que é um programa importante pra gente, e toda a dedicação, todo o empenho que a gente põe tem voltado em forma de audiência. Isso é gratificante. Então, se quer que alguma coisa dar certo, você coloca horas de esforço nela, e a gente coloca muitas horas de esforço no nosso dia no Jornal da Manhã. Né? O fato de terem subestimado o Jornal da Manhã, de certa forma, dá um gostinho especial, não? Rodrigo, ao longo dos anos eu sempre tive a obrigação de tentar me provar para as pessoas. Desde cedo eu sempre quis provar para meu pai que eu era capaz de trabalhar na rádio. Depois eu tive que provar para o meu pai que eu era capaz de morar sozinho e fazer faculdade. Tive que provar que eu era capaz de voltar da faculdade e começar tudo do zero. Tive que provar para ele e também para o meu tio, né? Que eu era capaz de ser o diretor-geral da empresa. E tive que provar muitas coisas ao longo da minha vida. Só que hoje eu tenho certeza que eu não preciso de provar nada para ninguém. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu sou capaz de fazer as coisas. E eu acredito nos meus projetos. Você sabe que eu sou alucinado. Quando eu ponho uma coisa na cabeça, enquanto o negócio não acontece, eu não paro. Então, ver o Jornal da Manhã se dando bem é uma vitória minha, uma vitória de quem está perto de mim, quem trabalha comigo, que essas são as pessoas que realmente me importam a opinião. A opinião alheia, eu não ponho tanto peso mais hoje em dia, sabe? Eu acho que você tá com a consciência tranquila de que você fez o melhor, é a melhor saída para você não ter pensamentos invasivos. A gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente está de volta aqui com Alta Definição. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Alta Definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o Leonardo Sioff, diretor aqui do Grupo Sioff de Comunicação. Léo, faculdade de publicidade. Por quê? É engraçada essa história. Eu comecei aqui na empresa com 13 anos, né? Eu vim fazer um dia... Meu pai sempre gostou que a gente trabalhasse nas férias, né?
e ele levou eu pra Artipel. Eu não aguentava mais ficar na Artipel. Tinha muito funcionário. Eu falei assim, acho que eu não consigo fazer nada aqui. Ele falou assim, vai na rádio conhecer lá então. Cara, o dia que eu pisei aqui, abri o estúdio, foi um amor à primeira vista. Eu sou apaixonado até hoje. Então, eu fiquei com 13 anos eu vim aqui, vinha ver como é que é. Quando eu comecei a fazer as mais pedidas, quando eu me tornei programador oficial da empresa, quando eu me tornei diretor artístico. E eu tinha 19 anos, estava cursando administração de empresas, né? E aí eu falei assim, eu preciso dar um choque na minha vida, porque com 19 anos eu já estava no terceiro cargo mais importante da empresa, que era meu pai e meu tio, os dois juntos, e eu abaixo. Com 19 anos é muito rápido, né? E as pessoas estão ouvindo isso e falam assim, mas ele estava porque ele era filho do meu pai e do meu tio. Aí que você qualifica eu estar lá, porque trabalhar com eles é muito difícil, você sabe disso, né? São super exigentes, então tá certo mesmo, a régua deles é altíssima, né? Então, assim, eu sempre tive que trabalhar muito para poder chegar e avançando nos cargos. Com 19 anos eu decidi para Campinas fazer propaganda e marketing, na Facamp, que é uma faculdade que fica dentro da Unicamp, né? Sempre tive vontade de estudar lá. E quando eu fui estudar, eu não sei se você sabe disso, fazer o vestibular, eu queria fazer jornalismo. Uhum. E não tinha mais jornalismo, porque estava naquela época que não precisava de faculdade, de diploma e tal. Né? Aí eu falei assim, então vamos fazer o seguinte, vamos por eliminação aqui. Eu peguei todos os cursos que tinha, fui eliminando e sobrou propaganda e marketing, né? É um curso bastante interessante, eu só acredito que, assim como a maioria das faculdades, não necessita 4 anos, sabe? Não estaria, acho que 2 anos seria o suficiente para você aprender o que você precisa de aprender ali. Mas eu sempre falo que, não estou falando que ninguém tem que fazer faculdade, não é isso. Mas o melhor aprendizado é o trabalho, né? E muitas coisas que eu aprendi na faculdade, eu já tinha visto aqui na empresa. Então, acho que o dia a dia, o trabalho, a troca de informações com as pessoas é tão importante quanto a faculdade. A gente vê você chegar cedo e jovem aqui ao grupo, quando ainda tínhamos uma rádio AM, que era a difusora AM, e tínhamos a difusora FM, né? E de lá para cá, muitas mudanças na empresa. A gente tinha difusora AM, tinha difusora FM, que depois virou 104+, e quando eu fui embora, a 104+, eu era o diretor de tudo, de programação, de alocar de funcionários, eu fazia tudo naquela época. E quando eu decido ir embora, meu pai vira pro meu tio e fala assim, mas quem que vai fazer agora? Né? Porque era eu que fazia tudo, né? E aí eu sugiro, eles também sugerem, a gente trazer a Jovem Pan, né? Então a Jovem Pan nasceu incrivelmente porque eu fui embora. Uhum. Então foi em 2010, 2009, 2010, a Jovem Pan surge ali. E desde então a gente tá com a Jovem Pan, já vai fazer 16 anos, né? Numa frequência diferente da época, né? Que era 104.1, hoje é 90.9. E a difusora AM, ela vira, por causa de uma concessão da Dilma, ela vira FM, né? E a gente no primeiro momento vira Transamérica. Que você nunca simpatizou muito, né? Mas na empresa sempre é uma democracia, né? A gente tinha um mini conselho ali formado por meu pai, meu tio, eu e meu irmão. E a gente visitou a sala de São Paulo, Transamérica, Band, coisa e tal, e eu perdi, né? Eu queria a Band, eles queriam Transamérica, né? Ficou 3-1 pra eles, né? E tá tudo certo, acho que na vida é assim, a gente tem que ouvir todo mundo, a gente nem sempre tá certo. Mas com 2-3 anos de Transamérica, a rádio ia bem aqui em Poços. Ia bem, tanto de vendas quanto de plástica. Aí a Transamérica extinguiu a Transamérica que a gente tinha, que era... Porque tinha a Hits? A Hits, a Pop e a Light. Eles dividiam, né? Quando somou uma só, virou uma coisa Isso. só. E não tocava mais sertanejo, nem... Mas Porque a Transamérica, ela surge como uma, de certa forma, tentativa de concorrência à Jovem Pan, inclusive, né? Ela surge dessa forma. Mas aconteceu desse jeito. Quando ela faz a Hits, que é a que a gente pegou, a gente ia tocar sertanejo, pagode, um funk mais pop, pra ficar diferente da Jovem Pan. Que a gente tinha a Jovem Pan, que é uma rádio pop rock. Ou seja, não dava pra concorrer entre si. Aí a partir do momento, a Transamérica, ela vira uma rádio similar à Jovem Pan. Aí não tinha como a gente ficar. E aí eu falei pra ele assim, bom, meu pai, meu tio, né? Eu falei, bom, vocês escolheram, não deram certo. Agora é minha vez, né? A gente nem pensou, aí foi pra Band FM e é o sucesso que é hoje também a Band FM, dentro do público dela, né? Léo, qual a diferença de público hoje de uma Band FM para uma Jovem Pan?
A Band FM é uma rádio mais popular, pelo teor das músicas que ela toca sertanejo, né? Toca pagode, é uma rádio que não tem muita notícia, é uma rádio assim, vamos dizer assim, num público mais classe B, né? Que é determinado da Band FM. E a Jovem Pan já é de um público mais classe A, que fala notícias, músicas internacionais, bastante conteúdo. Então elas não competem diretamente entre si, são rádios antagonistas, assim podemos dizer. TV Plan, 20 anos sendo completados esse ano. TV é uma dificuldade, né? Não só aqui, né? O Brasil inteiro. Você pode ver o tanto de dificuldade que as emissoras de TV têm tido, né? Mas é gratificante, faz parte do grupo, né? Não tem assim, tem que gostar de todos do mesmo jeito. Houve uma época, inclusive, que surgiu um boato, acho que eu já estava aqui, inclusive, Sim. de que venderam a TV, a época era para um ex-secretário. Depois falaram que venderam pro Ulisses, né? Teve também essa história, um pouco antes da eleição, a época disseram que tinham vendido pro Thiago Biagioni. Como é que surgem esses boatos? Foi um babaca um jornalista babaca e fofoqueiro, todo mundo sabe quem é, que começou a trabalhar numa emissora de TV e para puxar o foco para eles, começou a querer falar que a gente tinha vendido a nossa emissora. A priori a gente não pode nem vender a emissora, né? A gente é fundação, né? Fundação não pode se vender, né? Então, mas um invejoso por aí que plantou algum tipo de boato. Se tivesse vendido, a gente não estava trabalhando aqui até hoje, né, Rodrigo? Bem simples assim, né? Mas faz parte, o que mais tem gente invejoso no nosso meio, né? Uma integração interessante tem sido a questão da rádio com a TV, inclusive, e isso inclui o Jornal da Manhã, né? A gente sempre tenta fechar o 360 que você disse anteriormente, né? Nosso core é a rádio, mas está na internet, mas está na TV. Então, assim, é mais oportunidade da gente comunicar com mais pessoas, né? E as pessoas poderem ver em horários alternativos também, né? Porque o Jornal da Manhã é das 7 às 8h30, às vezes a pessoa não consegue, mas vê na noite, né? A reprise. Então, é mais uma oportunidade. E ainda quem não tem essa disponibilidade de ver na TV à noite, tem todos os programas no YouTube completos, né? Quem não quer tem os cortes também, né? Então, assim, esse 360 é fundamental nos dias de hoje, né? Ainda falando de TV, ao longo do tempo a gente viu muita formação de jornalista aqui em Poços na TV Plan. Talvez seja, inclusive, a emissora que mais exportou profissionais para fora de Poços, no caso. Eu tenho bastante orgulho disso, né? Porque a gente sempre teve o dom de selecionar bons estagiários e aqueles Estagiários, inclusive, remunerados, né? Remunerados. E aqueles estagiários que se demonstram empenhados e a fim de aprender, realmente vão subindo na empresa, né? Só os que não querem só cumprir as horas, aí tá tudo certo também. Mas aqueles que estão interessados em ficar na empresa, geralmente conseguem ficar, né? Eu tenho muito orgulho que eu sou bom para revelar as pessoas também, sabe? Com toda humildade aí. Vou falar alguns só, né? Galo, porque o Galo trabalhava Começou estagiário. Estagiário, jornalista. Quem criou o Facebook da TV Plan foi o Galo, né? Jornalista esportivo ele era. Quem trouxe para o entretenimento fui eu. Amanda Negrini, mesma coisa. Hoje na administração municipal. Ela era jornalista. Falei assim, eu acho que você leva jeito pro entretenimento. É a cara da Amanda Entretenimento, né? A Amanda sempre foi uma queridinha tua. Sempre. Querida, é minha amiga até hoje, né? Então, assim, gosto muito dela. Espero trabalhar com ela eventualmente novamente. Também teve o Hugo Tupá, que foi um comunicador que passou aqui pelo grupo, que ninguém queria ele no começo. E eu falei assim, esse menino tem vontade, vai dar certo. Se tornou um excelente comunicador. E aí tem um que eu não revelei, mas eu busquei ele num lugar onde ninguém quis, que é você, né? Você nunca tinha trabalhado em emissora de rádio e TV aqui em Poços. Uma breve passagem aqui num programa, né, particular. E quando eu falei para todo mundo que eu ia contratar o Rodrigo, meu Deus, foi um caos. Até no conselho da empresa, né? Não, mas você vai trazer ele, vai dar problema, vai falar mal dos outros, pipipi, papá. Eu falei assim, confia em mim que vai dar certo. E tem dado certo, né, Rodrigo? A gente tá junto aí, conversa praticamente o dia inteiro. Não brigamos, né? Não. Raramente. Então, apostavam muito que o Galo e eu íamos brigar, né?
Mas assim, é que E nunca brigando. todo mundo aprendeu que na empresa tem uma hierarquia, por mais que a gente é amigo, quando eu falo uma coisa, às vezes são coisas que vocês não sabem o que é, mas precisa de cumprir. E geralmente vocês cumprem, né? Então, essa questão de trazer as pessoas e selecionar e trazer Inclusive, é um dom que eu tenho, graças a Deus. É uma característica muito interessante da empresa e é uma coisa que eu observo quando eu comecei a trabalhar aqui, de que principalmente as pessoas, elas têm uma ideia diferente do que a empresa é de fato. Elas imaginam muitas vezes uma empresa muito rígida, algo que não é. E quando principalmente pessoas vêm trabalhar aqui, elas se surpreendem com o clima da empresa, inclusive. Porque é uma empresa onde as pessoas elas não brigam. É que na verdade, assim, e eu não tô falando mal, tá? Nem do meu pai, nem do meu tio, mas eles vieram de uma criação muito rígida, né? Com meu avô, tudo. Então, assim, eles aprenderam a trabalhar de uma forma mais... que é isso, preto no branco, né? E eu fui funcionário muito tempo, né? Hoje eu não faço parte da sociedade da empresa, mas eu fui funcionário muito tempo. Eu sei o tanto que é ruim ser tratado, assim... Não que tá errado, mas preto no branco. Eu acho que hoje o mundo mudou, evoluiu muito e a gente tem que ter mais flexibilidade para tratar com as pessoas, né? Porque não tem tantos profissionais bons no mercado. E quando você tem alguns, você não pode criar problemas por pequenas coisas, né? Você tem que saber ir dosando, e quando for efetuar alguma crítica, sempre com respeito, né? Que é o mínimo que a gente pode fazer. E a minha marca da minha gestão é essa, trazer todo mundo para perto de mim, porque eu quero todos os funcionários parceiros, porque um dia você falta, o galo te cobre, um dia o outro falta, cobre, e tudo na maior perfeita sincronia, porque nós somos uma empresa grande, mas com poucos funcionários, né? Que é uma outra característica e uma outra curiosidade. As pessoas, às vezes, elas pensam que tem umas 60 pessoas trabalhando Eu aqui prefiro dentro. pagar um pouco a mais para um funcionário fazer mais de uma função, lógico, sempre dentro da lei, tá, gente? Registrado bonitinho, do que ter vários funcionários, cada um fazendo apenas uma função, né? Então todo mundo aqui é como se fosse um coringa, praticamente todo mundo faz tudo dentro do seu setor. Eu acho importante isso, dar mais oportunidade para a pessoa ganhar mais e a empresa também acaba economizando e acaba otimizando o quadro de funcionários, né? Ao longo dos últimos anos também a gente viu uma aproximação mais do jornalismo da Plan com a população que a gente também não observava tanto anteriormente, né? Isso é muito importante, né? A população é que dá audiência pra gente. Então, quanto mais perto a gente tiver, quanto mais a gente ouvir as demandas, quanto mais capital realmente que eles estão querendo, é fundamental. E para isso a gente conta com bons funcionários aqui, né? As pessoas que trazem o feedback, tá rolando isso, tá rolando aquilo, tá acontecendo aquilo. E vocês mais no âmbito normal, local, e eu tentando buscar inspirações das emissoras nacionais, né? Com minhas mudanças de corte, minhas mudanças de cenário, e é assim, isso que é um time. Tem gente que é importante em todas as áreas, né? No início da TV, ainda falando de Plan, houve um momento um pouco difícil em que a TV ficou fora do ar, né? Houve. Foi praticamente um ano, Quase um ano, quase né? um ano em que a emissora fica fora do ar, né? Como é que foi se recuperar desse baque? Foi um momento muito difícil para nossa família, principalmente meu pai. Meu pai, quem tem oportunidade de conhecer, ele sabe que ele é todo durão, todo serião, né? Eu vi meu pai chorar quase todo dia, cara, porque a emissora estava fechada, né? E era por pura politicagem, né? Foi um momento muito difícil, assim. E meu pai tentou buscar várias soluções, chegamos até para o exterior, procurar o ministro das comunicações para falar com ele, e nada dava certo, até que surgiu o Odair Cunha, que fez o que fez e resolveu a pendência, né? E é por isso, por causa dessa ajuda do Odair Cunha, que meu pai tem uma dívida de gratidão que culmina depois no apoio ao Heloísa, entendeu? Meu pai não sabia fazer campanha, mas ele falou assim, não, você foi homem com a gente, pode deixar que a gente vai retornar. E assim meu pai cumpriu a dívida de gratidão. Agora, vocês são petistas. Pô, meu pai, direita demais. Conservador, super conservador. Então, não é isso. São relacionamentos. Negócios, como eu disse. Tem hora que a gente não tem que levar as coisas pro lado pessoal, assim, mas pro lado que é importante para a empresa. A gente vai para o nosso segundo intervalo comercial.
Daqui a pouco a gente volta com alta definição. A vida é feita de momentos preciosos e garantir a tranquilidade da sua família em todos eles é um gesto de amor. Com nossos planos a partir de R$ 52,00, você pode assegurar a tranquilidade que a sua família merece. Temos a pronta entrega, cadeira de rodas, cama hospitalar, entre outros. Para maior comodidade, temos também o carro de apoio, que leva o associado até as consultas médicas, exames e fisioterapias. Nossa rede oferece até 70% de desconto em médicos, dentistas, exames e comércio em geral. Na perda de um ente querido, cuidamos de toda a parte burocrática e operacional para este momento. Esse é de Poços, esse eu confio! Já começou o maior volta às aulas da região, é o Volta às Aulas Artipel. Corre para as nossas lojas e garanta 100% da lista escolar. E com o melhor preço garantido da região. Aqui você encontra atendimento VIP e estacionamento. Os maiores lançamentos e a qualidade Artipel que você já confia. E você pode pagar no Pix ou em até 10 vezes sem juros. Consulte condições. E em 2 endereços, Rua Cis Figueiredo 674 ou Rio de Janeiro 121. E você pode comprar 24 horas na palma da sua mão no site artipel.com.br. Volta às aulas é na Artipel e eu tô te esperando aqui. GR Vivari, você encontra mais do que estética. Uma clínica médica de estética integrativa, com um time completo de especialistas, com o Dr. André Ribeiro, ortopedista e especialista em medicina esportiva, Dr. Douglas Peçanha, médico em emagrecimento, hipertrofia, reposição hormonal e longevidade, além de dermatologista, especialista em harmonização facial, nutricionista e equipe de estética facial e corporal. Na GR Vivari, você passa por todos os profissionais em um único protocolo integrado, pensado para transformar sua saúde e autoestima. Consegui! Uma novidade para você que quer comprar um celular Android no boleto, mesmo estando negativado. Você não ouviu errado não, mesmo estando com o nome sujo, a Sertaneja libera para você comprar um celular Android no boleto, sujeito à análise. E é claro, aqui na Sertaneja tem sempre novidade pensando em você. Corre na loja, traga o seu CPF e bora sair de celular novo no boleto, mesmo estando negativado. Alta definição de volta nesta quarta-feira, recebendo o diretor do Grupo Cioff de Comunicação, Leonardo Cioff. Léo, a gente vê uma Rede Globo de televisão hoje com dificuldade em emplacar novela, né? A gente vê a música no rádio dando espaço cada vez mais para as notícias. A gente vê um SBT que antes era um vice-líder de audiência, hoje ali num terceiro lugar, tentando sobreviver ao falecimento da sua principal figura, que é Silvio Santos. Qual a leitura que você faz da comunicação das emissoras de TV ao longo desses últimos anos? Uma Jovem Pan cada vez mais investindo também, Jovem Pan, quando eu falo não a Jovem Pan Postos, mas uma Jovem Pan News investindo também em jornalismo cada vez mais. Qual leitura você faz do momento em que a gente vive hoje na comunicação? Na verdade, tudo que é pronto hoje não faz sucesso mais com a audiência, né? Músicas, por exemplo. Música, você tem quantas plataformas de música? Você pode escolher as músicas que você gosta, sem intervalo, fazer a sua playlist, botar no shuffle e sugerir novas músicas do mesmo segmento. Então, assim, no caso de músicas, as rádios que tocam música, eu vejo que é um caminho... Sem volta. A questão de vez, sair da grade musical. Vai cada vez mais ter programa de entretenimento, porque no programa de entretenimento você vai ouvir a opinião de determinada pessoa. Ou seja, na tua leitura, no rádio a pessoa vai... A tendência é informação, é notícia. Informação com opinião. Também informação só enlatada também não acredito. Que é uma característica da Jovem Pan. Isso, ela vai contratar o Rodrigo Costa, que vai falar de manhã, na tarde vai ter o Luiz Felipe Galo, e à noite vai ter a Aline, que vão dar opiniões, e que a pessoa aí a pessoa liga para ouvir o apresentador. Porque a notícia, você concorda comigo que, tirando os furos, qualquer lugar tem a minha notícia? Então por que o cara tá ouvindo o Jornal da Manhã? Porque tem opiniões sobre a notícia, entendeu? Inclusive aqui em Poços foi muito difícil de algumas pessoas, principalmente críticas ao Jornal da Manhã, entenderem que ele é um jornal de opinião, que é uma característica da Jovem Pan, né?
E aí eu costumo dizer, né? Se não tá satisfeito, pode desligar. Não é para todo mundo mesmo. Tem gente que não tem maturidade para ouvir a notícia, mais uma vez, separando o lado pessoal das questões que acontecem. Então, assim, hoje, na minha opinião, é a notícia que preza. Pode ver, todas as emissoras de TV que ainda estão bem sucedidas, elas investem no material humano, né? Para dar aquela opinião diferente, para ter uma visão diferente do que está acontecendo, porque notícia por notícia, eu falei para você, caiu um avião. Pô, qualquer um tem o caiu um avião, não tem? Você entra no Globo.com, tem, você entra na UOL, tem, você entra na Record, tem. Agora, o que vai levar um especialista e vai falar sobre o assunto é aquilo que é o diferencial, entendeu? A Globo era sempre aquela meta a ser batida. Na tua visão, isso também mudou? Não existe mais? Cara, eu sou fã da Globo incondicional. Você continua? Continuo, porque o padrão Globo te atrai? A plástica da empresa, as vinhetas, e você pegar a Globo, né? Não é só a Globo, né? É a Globo News, é o Sport TV, é a GNT. Então é Vamos dar um exemplo. Na eleição do Lula contra o Bolsonaro na última, tava o Globo inteiro apoiando o Lula. E como é que você faz isso na GNT, cara? Eles deram um jeito de colocar a pauta dentro da GNT, dentro do Sport TV, cara. Isso é genial. Não tô entrando na questão do Lula, tô entrando na questão de você conseguir sincronizar todas as suas mídias para um feito comum. E eu acho que a Globo é mestre nisso, né? Desde 1989, inclusive. Houveram erros, né? Mas assim, vamos dizer que independente se o candidato que ela apoiou é bom ou ruim, a forma de fazer é uma forma que me fascina e eu gostaria de ser assim um dia, dentro de Poços de Caldas. Que as nossas emissoras convergissem na opinião e conseguissem os nossos objetivos externos. É uma coisa que mexe comigo. Elas se conectarem, seria isso? Isso, mais ou menos nisso. A gente quer, um exemplo totalmente estapafúrdio aí. A gente quer que as charretes acabem. Nós vamos ter um jeito de comunicar isso na Jovem Pan, na Band, na TV, na internet, de formas distintas para cada público diferente. E isso vai gerar um negócio que a gente vai conseguir. Isso eu acho que é um negócio muito interessante. Isso chama poder, né? Mas aí não entra uma questão que na nossa cidade, principalmente, a gente tem muita dificuldade, que é mão de obra? Por isso que é um sonho, né? Não é fácil de acontecer. Você sente essa dificuldade com mão de obra na área do jornalismo também, na região? Pra te ser sincero, eu tenho muito amigo, empresário, né? E acho que em todas as áreas, sabe? Só que na área de rádio é um pouquinho difícil, porque é muito específico, né? Rádio, muita gente achou que ia acabar e parou de nascer novos locutores, novas pessoas focadas no rádio. Então, por isso que vira e mexe, que aí eu entro pra você, graças a Deus que a gente tem um bom senso, né? Por exemplo, a gente pegou a Júlia, que era uma estagiária, e deu uma chance pra ela na rádio, e no primeiro dia eu falei assim, é isso mesmo. Mas ela não é locutor de rádio, entendeu? Então, nosso trabalho é pegar talentos e testando e tentando colocar em mão de obra que não tem para contratar de verdade. Com essa virada de tecnologia e com o avanço da internet, o rádio que todo mundo sempre disse que ia acabar, eu tenho pelo menos a sensação de que ele soube talvez se reinventar as novas mídias até um pouco melhor do que a televisão, você não concorda? Em 2017, quando surgiu os patrocinados do Facebook ali com mais ênfase, eu fiquei com muito medo. Eu achei que ali seria o fim da rádio, sabe? Mas aí começou a questão de ter muita fake news na rede social, e o rádio veio nessa transformação de tirar a música e colocar notícia. Então o rádio é um validador de notícias, né? A pessoa quer saber... Ou seja, tá no WhatsApp, mas a pessoa, se ela não acredita naquilo. Ela fala assim, peraí, eu vou na Jovem Pan, eu vou na TV Plan, eu vou saber o que tá acontecendo lá. Se sair na internet, sim, o vereador tal sofreu impeachment no WhatsApp. Eu posso te garantir que eles vão no nosso Instagram para ver se você deu notícia. É um validador, entendeu? Porque hoje tem muita fake news, né? A gente não sabe se é verdade ou não. Então, essa é a diferença. Os veículos, eles estão lá, então, para serem aquele ponto de segurança para quem está em casa, para verificar se aquilo é verdade ou não. Ao meu ver, sim. Esse é o papel dos veículos de comunicação hoje em dia. E a TV tem que tomar... A TV é muito complicado, o futuro da TV, ao meu ver. Ela vai sofrer mais que o rádio, você acha? Eu acho que o rádio não acaba, né? O rádio tá no carro, é gostoso, tá ali.
muda. A TV, você tem que estar na tua casa sentado, né? E hoje tem tantos canais de streaming, né? Assim, eu acho... Tem inteligência artificial que vem aí com tudo, a gente não sabe o que isso vai gerar. Inteligência artificial te assusta? Tudo que é novo assusta, né? Mas o certo é você saber usar aquilo para você também, né? No primeiro momento, hoje é tudo muito caro, inteligência artificial, as coisas que a gente poderia usar mais, mas eu acho que ao longo dos anos vai baratear e vai tornar mais acessível para todo mundo. Mas eu tenho medo. Todo mundo tem que ter medo. A inteligência artificial faz tudo, né? Então, dependendo do nível dela... A gente já sentiu um pouquinho de leve na eleição de 2018, quando a gente viu aquela montagem, aquele vídeo do João Dória. Sim, do Ali, quarto, né? Do quarto, né? Imagina que vem nessa eleição. Ou seja, e aí é nesse ponto que eu quero chegar. As emissoras, a empresa, ela está preparada para as eleições desse ano? Estamos nos preparando, né? Quando virou o ano, meu foco já se tornou as eleições e a Copa do Mundo também, né? Teremos projetos para esses dois eventos grandiosos desse ano. Eleições, o que você pensa para esse ano? Eu penso fazer uma cobertura tão boa quanto a gente fez em 2024. Porém, acaba sendo diferente porque... É mais distante, né? É mais distante, mas quero trazer candidato a governador para dar entrevista, se não puder vir dar entrevista online, a senador também, e trazer candidato a deputado federal também, estadual, para dar entrevista. Pensei não, né? Vamos reativar o debate mano a mano? Debate mano a mano, no primeiro momento sem candidatos, mas mais pessoas de direita debatendo com pessoas de esquerda. Vamos fazer apuração no dia, né, da eleição normal, daqui de Poços de Caldas. Então tem bastante coisa para acontecer nesse ano. Você tá com quantos anos, Léo? 36. 36. Recém-feitos, tá? Recém-feitos, verdade. Leonardo, é Lula ou Bolsonaro? Eu já votei nos dois, né? Na eleição de 2018, quanto ao Haddad, eu votei no Bolsonaro. Por quê? Porque naquele momento o Lula estava preso, né, cara? E até que me provasse o contrário, ele era culpado. E aí ele indicou uma pessoa para substituir ele. Então, naquele momento... E também eu estava vindo de governo de PT desde os anos 2000, então acho que naquele momento precisava de... Eu queria ver uma mudança para ver se o cenário brasileiro mudava, né? Mas a pandemia me fez pegar uma séria birra do Bolsonaro, né? Porque eu acabei sendo internado, meu pai acabou sendo internado, ficamos 15 dias no hospital juntos, né? E me doía muito ver aquelas cenas de caixão das pessoas morrendo e o cara rindo na rede social dele ou na TV, falando que não era coveiro, mandando as pessoas não utilizarem máscara. Aquilo para mim foi de uma falta de bom senso do tamanho do mundo. Acredito que se ele tivesse ficado quieto, não falasse essas asneiras, ele teria sido reeleito tranquilamente. Mas ele falou muita besteira, e morreram muita gente, né? 400, 500 mil pessoas, né? Então, assim, não teve simpatia de poder conduzir aquilo de uma forma mais... tranquila, para as pessoas que estavam sofrendo, né? Em 2022, Lula. Em 2022 eu votei no Lula, mas, assim, não votei no Lula porque eu amo o Lula. Eu votei no Lula porque era contra o Bolsonaro. Se fosse o Macaco Zezé, eu votava no Macaco Zezé contra o Bolsonaro, entendeu? Então, meu problema não sou de esquerda. Seu voto foi um voto de rejeição a Bolsonaro? Um voto de rejeição, é contra ele. Então, eu não amo o Lula e também não amo o Bolsonaro. Eu voto nas circunstâncias que aparecem no momento, né? Então, votei no Lula sim, pedi voto para ele sim, e tive o maior problema com isso. Pretendo nunca mais fazer, porque as pessoas ao meu redor, assim, do meu convívio, geralmente são mais de direita, né? Eu fazendo campanha pro Lula deu bastante briga naquele momento. Eu aprendi que realmente na posição que eu tenho na empresa hoje, eu não posso me posicionar em público. Eu acho que porque atrapalha também acordos comerciais, né? As pessoas realmente não sabem diferenciar uma coisa, a opinião da outra. Aqui rolou aquela lista, você lembra? Sim, então assim... de eleitores. Eu também cheguei num ponto de momento que eu tô muito mais evoluído também mentalmente. Eu vejo que se ganhar Bolsonaro ou se ganhar Lula, muito pouco vai mudar.
Acho que é tudo farinha do mesmo saco mesmo. Então, não pretendo brigar por política nesse ano, né? E mais uma vez, espero que tenha uma terceira via que surja aí. Não acredito que vai acontecer, mas espero que surja uma terceira via, porque Lula, Bolsonaro de novo, só que agora o Flávio. Teria que ter uma pessoa um pouco mais central para poder acabar essa polaridade que está tendo no Brasil há muito tempo aí, que eu acho que não faz bem para ninguém. Você tem 2 paixões, né, na vida. Algumas paixões, né? Tuas filhas. Como é que é o Leonardo pai? Difícil responder essa, né? Difícil. Meu sonho sempre foi constituir família, né? Ter filhos, né? Deus me deu a oportunidade de ter uma filha que não nasceu de mim, mas foi feita para mim, e uma filha biológica. Elas são tudo para mim, né? A coisa mais importante da vida que eu vou levar para sempre, e eu tento tratar da melhor maneira que eu posso, né? Nem sempre é perfeito, mas é sempre do melhor jeito que eu consigo, né? Então, são tudo para mim. Uma outra paixão tua é tua avó, né? Dona Marli. Você quer fazer eu chorar, velho? Minha avó é tudo pra mim também, cara. Tem 80 anos. Me trata bem, como se fosse filho dela. Eu considero que eu sou um filho dela. Eu tava lá hoje de manhã, eu vou lá praticamente todos os dias visitá-la. Minha avó é demais, cara. Quem conhece sabe o quanto ela é querida. E 2 pais extremamente presentes, mas um pai que também te inspira bastante. Minha mãe é minha melhor conselheira, né, cara? Eu aprendi que mãe a gente nunca desobedece, porque sempre quer o melhor pra gente, né? Eu desobedeci bastante ela, achando que eu sabia de tudo. A gente tem isso quando a gente é mais novo, né? Mas hoje eu falo assim, mãe, o que eu faço? Faz isso. Eu nem questiono, eu só vou lá e faço. E meu pai, apesar dele ser mais durão, não ser uma pessoa que dá muitos conselhos amorosos, meu pai, para conselhos de vida e conselhos de negócio, ele é fora da curva, né? É uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito determinada, e eu me inspiro bastante nele para poder ser quem eu sou. Vamos dizer que eu tento ser a versão melhorada dele, porque, como eu disse para você, meu pai é um pouco mais carrancudo, um pouco mais preto no branco, questão dos funcionários, eu tento ser um pouco mais humano. É evolução, né? Se você falar que minha meta é ser melhor que meu pai, é mentira, porque é impossível bater meu pai. Artipel ou Grupo Sioff? Agora com 30 e poucos anos, quase 40. Essa pergunta não devia nem ser feita. É o mesmo posicionamento do Leonardo lá com adolescente? Respeito muito a Artipel. Artipel que sustentou nossa família por muito tempo, né? Mas eu nasci para trabalhar aqui. E meu sonho sempre foi estar onde eu tô. Desde o dia que eu entrei, eu falei assim, um dia eu quero ser o diretor-geral, CEO, sei lá a nomenclatura que vocês queiram dar. E eu consegui com muito trabalho. E mais uma vez, se eu tô aqui, é porque eu tenho convicção que eu fiz um bom trabalho. Porque para convencer meu pai, meu tio e meu primo, tem que dar resultado, viu? Porque eles cobram bastante, mas cobram com respeito, com dignidade. E o grupo tá vivendo a melhor fase, cara, dele, tanto em números quanto de bem-estar. Eu tinha problemas, porque eu sempre achei que eu era o cara, né? Sempre achei. E eu não sou nada, cara. E a partir do momento que eu descobri que eu não sou o cara, que eu tenho que aprender, que eu tenho que ouvir todo mundo, a convivência com meu tio, com meu primo, se tornou maravilhosa. A gente não tem problemas. Teu tio tem sido um bom parceiro teu, um bom braço direito teu nessa caminhada agora nesses últimos meses, né, Léo? Nesses últimos anos. Meu tio, cara, um cara super alto astral, né? Chega aqui, faz todo mundo rir, né? E involuntariamente, inclusive. A gente foi viajar junto pra eu receber um prêmio, né? Lá em Diamantina, tudo. A gente foi conversando a viagem inteirinha. Tudo que eu for fazer, eu comunico ele que eu vou fazer. Ele geralmente aprova. Tudo que ele vai fazer, ele me comunica, a gente aprova. É uma sociedade bem, bem saudável nos últimos anos, sabe? A gente tem que aprender a respeitar os mais velhos, né? A gente acha que sabe tudo, mas sabe nada. Essa arrogância só atrapalha a vida da gente. Então, a partir do momento que a gente passa a ser um pouco mais humilde, as coisas começam a fluir com mais tranquilidade. A gente chega ao fim do Alta Definição. É a primeira e última entrevista que eu faço com você, porque entrevistar melhor amigo não é das tarefas mais fáceis. Difícil, cara.
Vai chorar, você vai pagar por isso. Mas eu agradeço a tua participação, Obrigado. agradeço o convite. E a gente termina, obviamente, com o aperto de mão aqui. E o almoço é teu amanhã, viu? Vamos! O Alta Definição volta na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite, aqui na Plan. Uma boa noite e até lá. Alta Definição. Apoio Cultural. GR Vivari e Plano Funerário São Luís.